Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast Mãe de Dois. E a proposta é que aqui a gente tenha conversas acolhedoras e afetivas com a sua maternidade. Então, bora pro papo de hoje? E hoje nós vamos continuar a conversa da semana passada, que falamos sobre beleza e autoestima. E eu recebo a doutora Larissa Sumódio, que é médica graduada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigada pela sua presença, doutora Larissa. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar aqui com vocês sobre algo que eu acho tão relevante e que pessoalmente me toca também. Doutora Larissa, eu pensei, para dar continuidade nesse papo, que na semana passada eu conversei com a Cecília Paterno sobre autoestima e como a autoestima da mulher passa muito pelo corpo que ela tem. E eu pensei muito em como a gente continuaria essa conversa. E eu sei que é uma grande demanda das mulheres hoje buscarem, por exemplo, cirurgias plásticas, às vezes para corrigir algo que elas não estão satisfeitas, melhorar. E é essa conversa que eu queria ter aqui hoje. Algo que não é impositivo, mas quando nós mulheres somos protagonistas das nossas escolhas e a gente, por exemplo, opta, olha, eu não sou refém, escrava de uma beleza padrão, mas eu não estou satisfeita com o meu corpo. E eu sei que você chama isso da cirurgia plástica consciente. Queria que você trouxesse um pouco desse contexto e como você encara a questão dessa cirurgia plástica consciente. Então, vamos lá. Nós, Naná, moramos num país tropical. Então, nós estamos expostos a temperaturas mais altas, esporte ao ar livre, piscina, praia. Então, e faz parte da nossa cultura como mulheres latinas. Então, nós temos uma certa vaidade, né? É claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas, no geral, a gente pode dizer isso da mulher brasileira, principalmente quando nós comparamos, por exemplo, com uma mulher europeia, tá? Falando de cirurgia plástica, eu chamo de cirurgia plástica consciente aquela em que nós levamos em consideração a individualidade daquela mulher. E não especificamente um padrão que as pessoas possam considerar naquele momento. Eu nem sei se eu gosto de chamar de padrão. O que é padrão? Né? Cada pessoa é única. Né? Então, quando nós falamos das mulheres depois dos 30, 40 anos que tiveram filhos, nós estamos acessando um público que teve, né, uma mudança importante do corpo. E a gente sabe que essa mudança varia muito. E hoje, com rede social, existe muito a questão da comparação. E eu entendo isso como... não digo problemático, mas é um certo alerta, né? Para cada vez mais as mulheres terem mais consciência quando elas recebem algum conteúdo, de como elas podem aproveitar aquilo para elas mesmas, né? Então, é muito importante essa reflexão da mulher, de forma consciente, assim, onde eu estava, pelo que eu passei do ponto de vista pessoal, da maternidade, profissional, para como eu cheguei onde eu estou hoje, em todas essas questões e em relação ao corpo, porque o nosso corpo nos acompanha. Então, ele amadurece também. Mas, considerando a nossa cultura, nós temos um certo... a palavra não é exigência, mas a gente quer se sentir bem com aquilo. Então, não necessariamente é voltar ao que era antes, não querer envelhecer. Por favor, a gente vai envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, se sentindo bem, fazendo esporte, sendo ativas, participando ativamente da vida dos filhos. A gente tem filho cada vez mais tarde, Naná. Então, nós temos mulheres de mais de 40 anos, às vezes com filhos pequenos. Então, a gente quer ter disposição, a gente quer estar bem para acompanhar esses filhos. E a cirurgia plástica consciente entra nesse contexto, né? De você se sentir bem, de você conseguir se vestir de forma que você se sinta como a sua vida combinasse com aquilo que você olha no espelho, porque às vezes tem gente que me procura que não combina. Você fala, poxa, mas eu sou tão ativa, eu tenho tantas atividades e exerço tantas funções, às vezes eu olho no espelho e eu acho que aquilo não está combinando. Então, na verdade, é uma adequação, digamos assim, daquilo que está dentro para aquilo que a pessoa vai enxergar. E não que os outros vão enxergar, o que ela vai enxergar, porque aquilo é para ela. Sabe que quando eu estava refletindo a partir desse programa, e será que era realmente uma cirurgia plástica que eu queria colocar? Eu fiquei pensando
na minha história. Então, quando me perguntavam antes de eu ter filhos, qual é a parte do corpo que você mais gosta em você? De primeira, assim, eu respondi o colo, né? O peito, assim. E depois que eu amamentei 2 filhos, hoje ele deve estar lá, tadinho, por último, né? Nessa resposta. E eu tenho me informado, porque eu gostaria de fazer uma cirurgia, uma mamária, né, da mama, assim. Eu não sei ainda o que seria, mas eu não sou uma pessoa extremamente ligada à vaidade, à estética, ao corpo, e ainda assim eu gostaria de fazer essa cirurgia. Então, eu acho que vai muito com o que você está contando, dessa busca para eu me reconectar também com o que eu acho belo, o que eu gosto em mim. E não algo que a sociedade está exigindo de mim, né? A sociedade só exige aquilo que nós permitimos que ela exija. Então, ninguém exige nada, não deveria exigir nada de ninguém, né? Você deveria. Então, tem muita gente me procura, até porque eu tenho um perfil de paciente, sabe, Naná, que justamente busca isso. É uma coisa para si, não é uma coisa para o outro, não é uma coisa para a sociedade. E às vezes as pessoas falam assim, eu não sou de usar, assim, nem frequento muito a praia, não sou de usar, eu sempre uso roupas mais fechadas, mas independente disso, é para mim. Eu quero me olhar no espelho. É porque eu quero poder escolher uma roupa sem ter que pensar, poxa, mas eu acho que isso não vai dar certo por conta daquilo. Porque esse sobra aqui, falta lá, e esse aqui não fecha o botão aqui. E eu quero ter mais liberdade para viver a minha vida plenamente como eu gostaria, como eu mereço. Sim. Então, é muito voltada a isso. Assim, é o momento da mulher se reconectar, se enxergar. E na verdade, as mulheres buscam muito isso, mas fica muito ligada a você ter também um profissional que siga essa mesma linha sua de pensamento, porque é muito vasto, né, o mercado, digamos assim, da cirurgia plástica. Então, se isso que você está buscando, não abra mão de encontrar uma pessoa que você acredita que te enxergue dessa forma. E não como outra da mesma forma. Não, é única. É a Naná que ela quer isso, ela me contou aquilo, o medo dela é esse, a expectativa dela é aquela. É único, aquilo tem que estar na cabeça do profissional, né? E falando especificamente da mama, eu acho que tem 2 questões que eu tenho percebido em relação às pessoas que eu conheço, convivo. Então, tem um lugar da mulher que nasceu sem mama nenhuma, reta. E eu lembro que a minha irmã, ela fez um procedimento já há bastante tempo, porque ela não tinha nada, não tinha volume. E eu acho que tem muito isso da mama trazer essa questão da feminilidade. Então, muitas pessoas buscando silicone quando não tem, quando são bem retas e tal. Um outro lugar é um caso de uma prima que agora, depois dos 40, foi tirar um pouco do volume. E ela falou, uau, por que eu não fiz isso antes? Me deu dor nas costas. A postura dela é uma postura por conta dessa mama pesada. Então, também tem isso de, não, isso não é pra mim, eu não tô nesse lugar da vaidade e tal. Mas, às vezes, tem algo funcional, muito, né, doutora? Essa cirurgia que você citou, que é a mamoplastia redutora, eu acho que talvez seja um viés para mim, porque eu faço muita cirurgia mamária, mas é das cirurgias que mais tem um impacto no dia a dia da mulher. Então, assim, aquela moça que cresceu sem mama, se comparava com as meninas, as meninas ficaram mocinhas, ficou menstruada, teve 18, 19, 20 anos e tá lá aquela que usa bojinho, que se sente mal, tal. Essa moça coloca um implante de silicone e se sente mais feminina, se sente... enfim, ela fica feliz. Fica feliz. Exato. Ela se acha do ponto de vista... Assim, mas o se acha bom. Ela se sente bem. Ótimo, maravilhoso. Eu fico muito feliz de entregar essa cirurgia. Agora, a cirurgia de mamoplastia redutora, Naná, vai um pouco além, sabe? Porque a moça que não tem mama, ela se esconde, ela também pode ser mais tímida. Tem outras questões que envolvem também, mas a moça que tem muita mama tem muita limitação. Tem muita limitação, tem dor, tem desconforto, limitação social maior, sim, eu acredito, sim, sabe? Então, essa é uma cirurgia que tem um cunho funcional muito grande. E são mulheres que eu vejo muito, muito felizes. Não mulheres só, mas como meninas. Porque tem moças que procuram com 16, 17, 18, 19 anos, já numa situação de hipertrofia mamária muito importante. E essas meninas são um sorriso de orelha a orelha.
porque muda não só a estética, mas a segurança, a praticidade do dia a dia de fazer atividade física, de comprar uma roupa. É uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, porque é um impacto muito grande. Não que não tenha, né, a moça que não tem mama, Não, mas assim, você comparando, assim, qualquer pessoa entende a diferença. Um tem um lugar um pouco mais pro estético e o outro pro funcional, além do estético. Além do estético, isso. As duas têm um impacto psicológico. Tá bom. Mas a mamoplastia redutora tem uma questão, é claro que a depender do volume da mama, né? Falando em volumes realmente grandes, é um impacto muito grande. É muito bonito a gente ver como elas se sentem depois, sabe? Por que eu não fiz isso antes? Esses dias eu operei uma moça novinha de 17 anos, ela abraçava a mãe dela. Mãe, muito, muito, muito obrigada por ter feito isso por mim. Muito obrigada. Era uma menina super tímida, assim, de dificuldade de amizade, de relacionamento. Sim. Mas ela agradecia a mãe dela, da mãe dela ter percebido e ter levado essa menina, né? Um outro público, né? Mas assim, de ter levado essa menina sem ela ter pedido, porque ela era muito reclusa, sabe? Então, é muito legal. E as moças que não fizeram isso quando eram mais novas e de repente fazem depois da gestação, tem às vezes isso. Por que eu não fiz isso antes, né? Mas também a gente sabe, nós hoje com mais de 40 anos, a gente tinha 20 anos, a cirurgia plástica 20, 25, 30 anos atrás era um pouquinho diferente. Era menos acessível, né? Então, não era menos acessível. Então, muitas mulheres acabavam que realmente não tinham a oportunidade de passar em consulta ou de ver isso se concretizar. Agora, falando ainda na cirurgia mamária, eu tenho colocado na minha cabeça que sempre que eu vou buscar um profissional, eu busco uma profissional mulher antes. E aí, em alguns momentos, enfim, se eu não encontro mesmo, por indicação tal, aí sim eu vou para um profissional. É algo que eu tenho feito com a minha vida. E especificamente na questão da cirurgia plástica, a mulher, ela entende o que aquele peito representa para outra mulher, até no sentido do toque, do sexual, da função dessa mama também nesse lugar. Então, eu queria entender um pouquinho qual é a possibilidade da gente preservar também essa questão do toque, da sensibilidade dessa mama pós uma cirurgia plástica. Depende um pouco do tipo de cirurgia plástica que nós vamos fazer. Mas, de um modo geral, falando de cirurgias puramente estéticas, tendo um cunho funcional ou não, a possibilidade de preservação da sensibilidade é relativamente grande, né? A gente precisa preservar, basicamente, os nervinhos que chegam ali na pele, principalmente na areola e na papila, que tem toda a questão da sexualidade relacionada. Então, pensando assim, tecnicamente, em muitas cirurgias isso é possível, né? Não seria possível em cirurgias que a gente precisa manipular muito tecido, em que a areola está numa posição muito, muito baixa, porque, basicamente, se ela está muito baixa, ela precisa ir para a posição central, né, da mama, no centro aqui do hemitórax, né, da lateral. Quando essa mobilização precisa ser muito grande, a gente não consegue mobilizar tecido sem cortar o tecido. E às vezes corta tecido, tem nervinhos. Então, tecnicamente, a gente toma esse cuidado, mas quanto maior a manipulação, menos garantia a gente pode dar, sabe? Entendi. E na questão da amamentação, porque tem algumas mulheres que querem fazer a redução, por exemplo, mas esperam passar a amamentação, porque pode ter um impacto nessa amamentação. Você poderia comentar sobre isso? Claro. Essa é uma questão também bem relevante, né? Porque a habilidade lactacional é também única, né? E às vezes não está relacionada à quantidade do volume da mama. E a gente, né, da nossa faixa etária, a gente tem muitas amigas que amamentaram, tem aquelas de mama pequenininha, que era leite. E outras, às vezes, que tinham uma mama um pouco maior, que não tinham tanto leite. Então, é muito difícil nós termos um estudo científico totalmente embasado e confiável do ponto de vista de metodologia que possa falar que tal técnica preserva, tal técnica não preserva. Por quê? Porque eu não consigo… Traz muito viés você comparar a mulher A com a mulher B falando de amamentação, porque sem cirurgia já é diferente. Então, se você compara uma mulher com cirurgia e uma sem cirurgia,
Você não pode falar que a diferença entre elas vai ser a cirurgia, Só porque por conta sem da cirurgia já seria diferente. E mesmo na mesma mulher. Então, a gente vai pegar uma mulher e ver ela… vamos supor, temos mulheres entre duas gestações. Entre duas gestações também pode variar um pouquinho quanto amamentou, porque às vezes tem a forma como… tem como é o bebê, tem a demanda do bebê. Então, tem essa o bebê produção… saber mamar. E tem isso, tem o quanto o bebê mama e às vezes o momento profissional. Então, você consegue estar mais disponível ou menos… Então, é cheio de viés. Tá. Então, esses dias até me pediram colaboração para um livro relacionado à amamentação de fonoaudiologia, né? Das consultoras de amamentação. Então, e é muito difícil a gente trazer isso e bater o martelo e falar com um embasamento científico o que vai interferir, o quanto vai interferir. Mas quem opera a mama e a gente enxerga o que a gente faz, a gente consegue sim extrapolar. Claro, quanto mais tecido você tira, menos tecido você tem para produzir, né, leite. E outra coisa, quanto mais você corta o tecido, você pode prejudicar a drenagem do leite. Porque você precisa produzir o leite, você precisa que o leite saia. Ou seja, mas não é 100% garantir que não vai mais conseguir amamentar. Não. O que a gente costuma falar para cirurgias de redução de mama, que são as que as pessoas mais perguntam, porque a inclusão de silicone não haveria problema se você não manipula ducto, se é uma incisão que não manipula a mama. Você tem boa chance de amamentar, mas tudo bem por você se você não tiver leite suficiente e precisar complementar com fórmula. Tá. Então, isso é uma coisa que eu coloco, né? Porque a gente sabe que… Eu conto isso para as minhas pacientes, né? Antes de eu ter filho, eu achava que se desse para amamentar, tava tudo bem. Se não desse, tava tudo bem. O que importa era que tava saudável, tudo bem. Depois que nasceu, eu falei, eu quero amamentar. Eu preciso amamentar. Assim… Eu não sei explicar o que aconteceu dentro da minha cabeça. Sim. E a gente não sabe como vai se comportar. Então, as moças vêm com 20 anos e falam, não me importa. Eu falo, olha, você não se importa hoje, mas talvez um dia você se importe. Mas eu também entendo que hoje a sua vida é essa, isso te traz muito sofrimento. Então, vamos sim levar adiante, mas é preciso que você esteja informada. Isso. Então, para tomar uma decisão a partir dessa informação. Isso, que é a cirurgia plástica consciente e informada. Isso. Então, você sabe que talvez isso seja uma possibilidade? Sim. E eu pego moças que já fizeram mamoplastia redutora antes de ter filho, amamentaram e depois vêm na consulta para… Mesmo tendo feito uma mama redutora, às vezes tem uma certa flacidez, enfim. E às vezes elas falam com uma certa tranquilidade. Eu já sabia, eu não tive tanto leite, ou eu tive, mas tive que complementar, ou consegui amamentar 2 meses depois eu pus fórmula, mas eu já sabia que ia ser assim. Então, quando a gente já sabe e tá informada… A expectativa tá alinhada, né? Eu não tinha isso, porque, né, mas eu uso isso como exemplo porque a cabeça da mulher muda demais. Com certeza. Né? Agora, saindo um pouquinho da mama, indo para outras regiões. A barriguinha pós-grávida. E aí eu tenho amigas que fazem muito exercício. Eu não sou dessas que faz muito exercício. Então, a minha barriguinha pós-grávida, acho que tem uma mistura aí de um vinhozinho e tal. Mas é aquelas que fazem muito exercício e ainda assim tem essa barriga. Eu queria entrar num lugar um pouco mais técnico da parte da cirurgia. O que é a indicação da lipo ou da abdominoplastia? Porque isso eu vejo que é uma dúvida. É para essa barriguinha especificamente, por exemplo. Tá. Quando a gente vai avaliar um abdômen, principalmente de quem já teve filho, a gente bate o olho pronto. Qual é a questão estética que pode estar prejudicando, vai? Então, a gente avalia pele, porque a barriga esticou, voltou e às vezes ela não tem a capacidade de retrair para como estava antes. A gente avalia a quantidade de gordura e a gente avalia a parede. Quando eu quero dizer parede, é a musculatura, né? Talvez você já tenha ouvido falar em diástase e tal. Então, a gente precisa avaliar essas 3 coisas. Um pouquinho de flacidez de pele, a maioria das mulheres que teve filho tem, né? Mesmo que não pareça, quando tá em pé, quando senta vai dobrar um pouquinho, porque principalmente quem teve mais de uma gestação. Então, pele. A pele a gente trata ressecando. E para ressecar, a gente precisa fazer um corte e tirar. Como fazer um corte no abdômen não é tão bem-vindo para tantas mulheres, a gente entra num ponto de qual é a flacidez de pele que você tolera para a gente não ter que fazer uma cirurgia que gere cicatrizes maiores. Então, é uma questão de alinhar. Então, em relação à pele, é isso. Em relação à diástase, muitas têm um pouquinho de diástase, mas às vezes aquilo não tem impacto na estética,
né? Então, tudo bem, se não tem impacto na estética. Se tem impacto na estética, que são aquelas mulheres que ficam com o abdômen super estufado, elas falam, nossa, as pessoas acham que eu tô grávida de 6 meses. E às vezes você vê uma moça magra, que não tem tanta gordura, com aquele abdômen estufadinho. É diástase. Então, existem, né, fisioterapeutas que fazem exercícios específicos e tal. Mas dependendo do grau, realmente é cirúrgico. E o outro ponto é… E que tem um efeito, inclusive, na coluna, né? Uma diástase muito maior. Descompensa, porque é o core, né? Então, existe uma certa descompensação, não consegue fazer abdominal. Além da questão… Às vezes, elas falam, nossa, eu acordo retinho. No final do dia, elas vão em consulta, às vezes, com o abdômen realmente como se fosse gestacional, né? E aí, quando elas deitam, e eu peço para fazer uma manobra que eu consigo examinar, a gente vê um afastamento grande, às vezes… assim, entre um músculo e outro, né? E a outra porção que a gente avalia é a quantidade de gordura. Então, se tem uma quantidade de gordura relevante, a indicação é lipoaspiração. Um pouco de gordura, né? Dá pra conviver, dependendo do resto do corpo. Porque também eu acho muito esquisito uma pessoa que tem o braço cheinho, a coxa cheinho, o rosto cheinho e o abdômen que não tem nada de gordura. Exato. Pessoalmente, eu acho meio estranho, né? Mas enfim, cada um, não sei. Sim, mas eu concordo. Né? Por isso que tem muita gente que até opta por emagrecer um pouquinho antes de uma cirurgia, né? O que eu acho importante agora, eu vou voltar na questão das indicações, mas do emagrecimento, Naná, é assim. Eu sei que é muito duro para algumas mulheres falar em emagrecimento. Porque quando a gente fala em emagrecimento, tem uma questão… Às vezes até gatilho, tem neural, genético. Então não é fácil chegar uma moça pra mim extremamente infeliz, com o abdômen muito flácido, do ponto de vista de parede ou de pele, mesmo bastante gordura. E eu falar, então, perde 15 quilos, depois você volta. Isso. Às vezes eu não tenho coragem. Porque é uma pessoa que já me conta que desde quando tinha 15 anos começou o tratamento para emagrecer. Que é muito o que a gente falou na última conversa com a Cecília. Sobre isso, sobre esses gatilhos que geram dessas dietas totalmente restritivas. Eu consigo emagrecer. Mas depois não dura. Isso. Né? Então, eu não coloco essa limitação. Se eu percebo que é uma pessoa que até do ponto de vista genético tem uma dificuldade. Então é assim, você tá acima do peso, gostaria de ser mais magra, mas tá acompanhando com a endócrino, tá acompanhando com a Nutri, como está? Se eu percebo que isso tudo tá alinhada, eu tento entender de uma forma… a palavra não é discreta, mas de uma forma delicada, se realmente aquilo vai acontecer. Se aquele emagrecimento grande de 10, 15 quilos, se vai acontecer. Porque, infelizmente, tem gente que tem um certo sobrepeso, vive saudável, mas que tem uma dificuldade de… Não é biotipo de ficar sequinho, magrinho. E aí eu vou falar que não, a gente não vai fazer nada porque você não emagreceu. Não. Então eu tento perceber se… Bom, se não faz nenhum tratamento, tá? Não, então vamos procurar, vamos na Nutri, vamos na endócrino, vamos. E aí, às vezes, depois volta, emagreceu 3, 4 quilos, aí você percebe que talvez seja isso, ou não. Então, assim, vamos otimizar para ver onde a gente vai chegar. Porque o ideal é que a gente faça uma cirurgia plástica com peso que a pessoa consegue manter. Se a pessoa tem um IMC, vai falando em número, a partir de 25 IMC é sobrepeso. Se a pessoa tem um sobre… Não tô falando em operar pessoas muito obesas, né? Tô falando um pouquinho acima do peso. Se a pessoa tá um pouco acima do peso, mas ela tá saudável, os exames estão em dia, o endócrino tá todo mundo acompanhando e aquilo talvez seja mais ou menos o que ela vai manter, com pequenas oscilações… Se ela acha que talvez aquele seja um momento legal para ela, por mim tudo bem. Se do ponto de vista clínico… Se estiver tudo alinhado, né? Claro que uma pessoa que está muito acima do peso, a gente começa a entrar numa questão de segurança, tal. E aí a gente tem que começar a ver outras questões, tá? Então, não necessariamente tem que estar no peso adequado. Eu meço tanto, tenho que pesar tanto. Não, muito injusto. Sim. Não dá para ser assim. E uma outra questão que você comentou sobre a cicatriz. Muitas mulheres eu sei que buscam também a cirurgia plástica para corrigir alguma cicatriz que deu adenoide, de uma cesárea, por exemplo, né? No meu caso, eu tive uma cirurgia na coluna. Então, eu tenho uma cicatriz grande na coluna. E aí… A cirurgia, ela também funciona nesse sentido de conseguir corrigir, de repente, algumas marcas. Porque a gente sabe que ela vem com marcas, né? A cirurgia, ela deixa uma cicatrização. Então, a gente leva isso em consideração, né? Quando eu falei que quando tem uma flacidez de pele importante, porque tem gente que fala, olha, eu tenho essa flacidez, eu não quero ficar sentada e ter isso aqui tudo, então tem que ter cicatriz.
E aí é uma mulher que, eu tive 3 partos normais porque eu não queria ter cicatriz. Então, assim, talvez seja uma pessoa que não tolere bem cicatriz. Sim. Então, vamos conversar se é isso mesmo. Porque eu tenho pacientes, não, eu fiz só parto normal. Não, e tem gente que já tem uma cicatriz da cesárea. Então, peraí, você já tem uma cicatriz. Muito melhor. Né? Então, assim, quanto que acrescentaria de cicatriz? Essa cicatriz te incomoda? Você acha que faz sentido na hora que colocar na balança? Porque o grande ônus da cirurgia plástica são as cicatrizes. O que não tem muita cicatriz é uma lipo, por exemplo, né? Porque a lipo você faz só a incisão onde você vai passar a cânula. Então, para quem que a lipo estaria indicada, como você tinha me perguntado? A lipo trata gordura, pronto, acabou. Então, uma mulher que já teve filho, que tem um panículo adiposo mais cheinho, a gente faz uma lipo, ótimo, resolve. Não resolve nada de flacidez, não resolve nada de parede, de diástase. Hoje tem tecnologias que a gente consegue fazer uma lipo que retrai um pouquinho mais a pele? Tem tecnologias, todo mundo fala isso no mercado, todo mundo fala isso no Instagram. Então a gente consegue tratar um pouquinho, mas ainda assim são mudanças pequenas para certos tipos de flacidez. Então, exceto por aquelas mulheres que é só tratar um pouquinho de gordura, a gente começa a pensar em colocar na balança cicatriz versus resultado. Tá. Né? Então, cada um precisa entender se aquilo faz sentido para você. Então, a gente consegue, com fotos, né, na própria consulta, tentar exemplificar de alguma forma qual é o tipo de resultado que a gente chega com cicatriz, qual é o tipo de resultado que a gente chega sem cicatriz, qual é a extensão da cicatriz. Então, eu tenho uma cesárea já, ou eu tive uma cirurgia qualquer prévia, então a gente vai estender 3 centímetros para cada lado. Faz sentido isso para você? Não, faz, não faz. Ou eu só tive parto normal, dá para fazer alguma coisa que eu não tenha cicatriz? Na grande maioria das vezes dá, mas esse é o resultado que você quer? Então estamos alinhadas. Então é isso que é bem importante. No final das contas, para as mamães, né, que a gente está falando muito em flacidez de pele, tanto para mama quanto para abdômen, a gente acaba, entre aspas, negociando cicatriz, porque é resultado versus cicatriz. Na mama, as mulheres aceitam um pouquinho mais, porque a cicatriz fica escondida, dá para colocar um biquíni e tal. Na cicatriz de abdominoplastia, na cirurgia de abdômen, a gente faz uma incisão na altura da cesárea, mas razoavelmente mais longa, para poder soltar toda aquela pele até aqui em cima, onde a gente chama de apêndice tifoide, que é perto aqui entre as mamas, para poder fechar a diástase, que todas têm, né? Mesmo que não seja uma diástase que tem uma repercussão tão grande, mas sempre tem. E aí a gente tira o excesso de pele, né? Então, assim a gente consegue tratar quase tudo. A gordura, dá para fazer um pouco de lipo também nessa cirurgia. Então, é uma cirurgia que você consegue tratar os 3 componentes do abdômen. Só que aí, para isso, a gente tem a cicatriz. Então, a pessoa tem que ter um grau de incômodo relevante ou tem que ter um abdômen que a gente fala, esse abdômen tem muita flacidez, não vale a pena fazer lipo, porque a gente vai ter um resultado que você vai ficar triste. Né? Porque uma coisa, Naná, é a pessoa não estar feliz com o resultado e não ter feito nada no abdômen. Outra coisa é a pessoa não estar feliz com o resultado e ter feito alguma coisa, uma plástica. Porque aí, eu que dei aquele resultado. Sim, total. Entendeu? Então, assim, se a pessoa já tá daquele jeito, foi porque teve gestação, porque engordou, porque emagreceu, porque tem genética, porque tem alimentação, porque tem exercício. A partir do momento que o cirurgião plástico faz, foi o cirurgião plástico que fez. Sim. Por mais que tenha limitações. Então, isso precisa estar muito, muito conversado. E por fim, eu não quero deixar de falar de algo que é pouco falado, isso sim, no Instagram, eu acho que mais nas rodas íntimas, sobre a cirurgia das partes íntimas, né? Da vulva. Eu nem sei muito o que perguntar, porque eu nem conhecia tanto essa possibilidade. Mas com os partos normais, com a incontinência urinária, eu sei que tem algumas pessoas buscando. Seriam para tratar, por exemplo, algum incômodo que tem na relação? Porque eu imagino que não seja muito pela estética que as pessoas buscam, ou sim? Estou enganada. Tem uma parcela razoável que tem procurado pela estética. Você sabe, Naná, que até uns 10 anos atrás, talvez a gente falava pouco disso, das cirurgias íntimas. E tem cada vez falado mais, tanto os ginecologistas quanto os cirurgiões plásticos. Tem um cunho funcional e tem um cunho estético também. Mas geralmente estão atrelados. O que a gente mais faz
são as cirurgias dos pequenos lábios vaginais, para aquelas meninas e mulheres que têm os lábios muito grandes, que ultrapassam, os pequenos lábios muito grandes que ultrapassam os grandes lábios. Então pode ser uma hipertrofia pequena, que fica lá, tudo bem, mas tem mulheres que não conseguem andar de bicicleta, que não conseguem colocar biquíni porque fica muito volumoso, marcado, tem dificuldade para ter relação, ir para higiene, às vezes para ter relação tem que afastar muito, elas falam isso, olha, tem que afastar, se dobra, machuca, às vezes escarifica, sangra. Então, para hipertrofias maiores existe isso e nós fazemos isso. Tá. E tem meninas que fazem isso com 17, 18 anos porque tem um pequeno lábio muito volumoso. Entendi. Muito, muito longo, que Tá. ultrapassa muito. E tem mulheres que percebem que tinham até um pequeno lábio mais adequado, mas que percebem, às vezes, depois da gestação, depois da mudança do corpo, uma alteração, que às vezes vem junto com a alteração dos grandes lábios, porque às vezes os grandes lábios, eles murcham um pouquinho, ficam sem gordura. Se a mulher ganha peso, às vezes um monte de Vênus, que é a região dos pelos, desce um pouco, então fica uma região menos atraente, apesar que, né, não sei o quanto é correto, depende e tal, mas existe uma busca do ponto de vista estético, mas tem a questão do funcional, principalmente quando a gente está falando dos pequenos lábios. Tá. A cirurgia... E no funcional também entra a questão da relação sexual? Entra. Para ficar mais apertado, por exemplo? Não, isso? Então, aí a questão da parte... Essa parte da vulva. Tá bom. Né? Que a vulva, a gente está falando dos pequenos lábios, dos grandes lábios, do monte de Vênus. Tá bom. Tá? Do clitóris também e tal. Quando a gente está falando da vagina, aí tem a questão de funcionalidade da parte ginecológica. Tá bom. E hoje os ginecologistas conseguem fazer também tratamentos legais, às vezes ambulatoriais no consultório, com laser, para tratar essas questões relacionadas também, às vezes lubrificação e outras questões que também vale super a pena. Tá. E as mulheres têm procurado isso, porque antes ficava aquele tabu, não se sentia vontade com o marido e deixava passar, e a relação não vai tão bem. E então tem a parte ginecológica, mas tem essa questão da vulva, que é a parte externa, né, da parte genital feminina, que também as mulheres têm buscado cada vez mais, as mulheres têm falado em roda de amigas e tal. No Instagram tem aparecido um pouco mais também. E as mulheres ficam bem felizes, sabe? Uma coisa que acho que algumas pacientes minhas já falaram, é assim, uma era casada e ela falou pra mim, e ela já era mais velha, ela tinha, mais velha assim, não era uma menina, tinha uns 40 e poucos anos. E ela falou assim, quando eu era mais nova, por que eu não fiz isso antes? Quando eu era mais nova eu sofria tanto, eu arrumava um namorado. E aí eu ia levando, namorava, tal, tinha vergonha, mas depois que já viu, pronto, acabou. E ela falava, o duro pra mim era quando terminava, porque quando terminava, eu pensava que eu ia arrumar um namorado novo. E na hora que eu arrumasse um namorado novo, outra pessoa ia ter que ver do jeito que era. E a pessoa já sofria de pensar, esse daí já viu, já não é novidade. Então esse passou o constrangimento inicial. Então ele ia ter que passar por aquilo de novo com uma outra pessoa, quando terminava um relacionamento, né? E aí uma vez eu comentei isso com uma moça que ia operar, ela falou, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu não tive muitos namorados, mas assim, terminar era uma angústia pensando que outra pessoa vai ver. Então precisa passar por isso, né? Por mais que não seja uma questão de agravo severo de saúde, de fato não. Mas a gente não precisa, né? Ter uma mulher que convive de uma forma mal consigo e com um parceiro, né? Dessa forma. Então, eu acho que é um avanço poder falar isso mais abertamente, as mulheres entre si, às vezes até com o marido. Tem mulheres que falam pro marido, vou fazer, outras que não falam, que é surpresa. Enfim, cada um com seu relacionamento. Sim. Mas eu acho que é bem válido. Doutora Larissa, infelizmente a gente tem um tempo aqui, tantas outras partes do corpo, mas com certeza o espaço está aberto para você voltar e a gente falar desse tema que me interessa bastante, que é a cirurgia plástica de forma consciente. Então, eu queria te agradecer a presença. Eu que agradeço, Naná, é um prazer. Eu adoro falar para esse público, porque eu sou esse público. Legal. Eu adoro falar para esse público, me identifico e eu acho que quanto mais informação a gente consegue passar para as mulheres de que é possível porque tem mulher que tem vergonha. Sim. E fala assim, não, será que eu estou exagerando? Será que eu estou sendo egoísta? E às vezes não é isso. É só fazer as coisas de forma informada, consciente, programada, pensada. Inclusive no Instagram da doutora Larissa, a gente vai deixar aqui as redes.
Mendes. Ali vocês vão encontrar muitas informações. Eu tenho, inclusive, navegado bastante no seu perfil. Que ótimo. E eu queria te agradecer e agradecer a você que ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. E fique ligado que na próxima semana a gente tem um novo episódio no ar. Obrigada. Realização Jovem Pan News.